iremos ler 2 textos esta noite. Esse é o texto de introdução. Nós vamos ler esse texto e, em seguida, eu convidarei vocês a abrir em um outro texto. Lucas capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bom ter a sua presença. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa reunião. Lucas capítulo 12, versículo 13 a seguir, diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou reparador, ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. Senhor Jesus, torna cativo todo o nosso entendimento. A tua palavra esta noite. Mexe conosco, Senhor. Se o teu Espírito não nos convencer dessa palavra, Deus, nada acontece dentro de nós. Somos dependentes. Em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Se puder ficar com a Bíblia aberta, assim o faça. Louvado seja Deus. Dai-me a imagem, vamos lá? Preste atenção nessa imagem que estará diante de vocês. O que você está vendo aí? Rapidinho, quem fala? Um sapo. Mas tem uma outra imagem aí, quem consegue ver? Quem consegue ver um sapo? Quem consegue ver um cavalo? Ok. E quem não consegue ver nada? Ok, vamos lá. Se você horizontalizar a sua feição, você consegue ver um cavalo, né? Ok, um cavalo por ali, Aqui é o pescoço do cavalo e aqui é o rosto, aqui é a narina dele e o olho, né? Ok, vamos lá, próxima imagem. Quem está vendo um senhor aí, idoso? Quem está vendo uma mulher e um homem? Muito bem. Tem gente que não viu nada, tá bom, não tem nenhum problema não. Seguimos em frente. Quem está vendo uma donzela aí? Quem está vendo uma senhora idosa? Diminuiu. Mas você tem, né, se você olha... Aqui está o rosto da senhora, aqui o lábios dela, o narizinho dela aqui, tal. Ok, tá? Ok? Muito obrigado. O que é isso, gente? Ilusão de ótica. Se você googar, pode tirar a imagem, muito obrigado. Se você googar, você terá ínis, é uma diversão, Ilusão de ótica. É aquela imagem que você... às vezes não consegue enxergar o que está ali.
Ou às vezes você o enxerga distorcido. Ilusão de ótica é quando os nossos olhos são enganados pela imagem. Você não enxerga, não tudo, ou parcialmente, ou às vezes você não enxerga mesmo. Os seus olhos estão iludidos. Ilusão de ótica é algo do meio artístico, né, das imagens, mas é possível que a gente vai para a vida com algumas ilusões de ótica também. É possível a gente ir para a vida com uma ilusão de ótica de família. É possível a gente ir para a vida com uma ilusão de ótica de igreja. O que é ser igreja? Tem gente que o conceito que ele tem de ser igreja é uma ilusão de ótica, ele não está vendo o todo. Quando os discípulos assistiram à Sexta-feira da Paixão, ali foi uma ilusão de ótica. Na cabeça de todo mundo, eles estavam terrivelmente perdidos e derrotados, porque o Messias estava sendo derrotado aos olhos de todos eles. Esse texto é um texto que saltou no meu coração hoje, porque parece-me de que esse homem aqui, ele sofria de uma ilusão de ótica em relação ao Cristo. Percebe que o texto fala de que ele sai do meio da multidão, ele dá um grito no meio da multidão e fala: mestre. Esse é o discurso dele. Mestre. Mas é um discurso capcioso. E aqui é uma grande alerta para os nossos corações com os nossos discursos. Porque quem ouve esse rapaz falando assim, mestre, vai subentender: esse cara é um discípulo, esse cara, de fato, ele segue a Jesus. Mas a sequência dos fatos mostra de que chamar Jesus de mestre era apenas um discurso. Você se lembra daquele moço, conhecido mancebo de qualidade, muito rico, que chegou até Jesus e disse: o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus já chega dizendo: por que você me chama de bom? Só há um bom. Estás nos céus, o nosso Pai. E Jesus então vai dizer assim: conhece os mandamentos? E sim, conheço desde a minha meninice. E então Jesus: falta-te ainda uma coisa. Vai, vende tudo e dá aos pobres. Aquele rapaz que chamou Jesus de bom deu as costas para Jesus, porque ele entendeu que aquela resposta não era uma resposta bondosa. Aí você percebe que chamar Jesus de bom era apenas um discurso teórico. Não, o coração daquele rapaz não enxergava Jesus como de fato bom, porque se ele enxergasse Jesus de fato bom, ele não abandonaria, ele não daria as costas para os conselhos, afinal, Jesus era bom. Então esse rapaz, ele apresenta diante de Jesus com um discurso: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. E a resposta que Jesus vai dar a esse rapaz é uma resposta forte. Homem, quem constituiu juiz e repartidor de herança? Eu para com você. Jesus disse assim: rapaz, você está confundindo as coisas. Rapaz, você não entendeu. Você não entendeu a minha missão. Não, você não entendeu quem eu sou. Não, você não entendeu o meu propósito. Não, você não entendeu. Porque você está me pedindo para fazer algo que eu não vim fazer. Percebe que este homem,
ele sofre de uma ilusão de ótica de Jesus. A visão que ele tem de Jesus está distorcida, evangelista Orlando. Está distorcida, e Jesus o rebate, imediatamente o confronta. Quem me colocou? Eu não vim para isso, eu não estou aqui para resolver isso. E então Jesus vai dar uma resposta direta a ele, de que ele tinha uma visão distorcida a respeito de Jesus. Ele tinha uma visão distorcida a respeito da sua prioridade. Jesus diz: olha, a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. Ou seja, Jesus chama esse rapaz de avarento. Jesus chama esse rapaz de cobiçoso, de ganancioso. Mas foi assim, no queima-roupa. E ele vai então contar uma parábola para mostrar para esse homem de que ele estava tendo uma distorção da sua real condição. Ele estava com a visão distorcida quem era Jesus, ele estava com a visão distorcida da sua prioridade, e ele estava com a visão distorcida da sua real condição, porque na cabeça dele, da parábola, o rico era muito sábio, fazendo um planejamento, mas no final da parábola, esse homem rico é chamado de louco. E isso veio andando dentro de mim. Porque a gente corre um risco. A gente corre um risco de, no meio da nossa caminhada, a gente olhar para Jesus e esperar de Jesus o que ele não veio fazer. Existem realidades, eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Existem pessoas, você lembra que quando Davi foi ao acampamento levar pães e foi levar 10 queijos para o capitão, há quem diga que parece que Davi era mineiro carregando queijo. Ele vai levando o queijo para o capitão, e quando ele chega lá no campo de batalha, aparece Golias, você conhece a história, e ele se dispõe imediatamente em lutar com Golias. Quando ele se dispõe, Eliabe, o seu irmão, confronta ele e humilha ele. É como se Eliabe estivesse chamando Davi para a luta. Você está no lugar errado. Quem é você para estar aqui? E aí, gente, o texto fala, e Davi desviou de Eliabe. Você não vê Davi gastando energia com Eliabe, porque ele não estava ali para Eliabe, ele estava ali agora decidido para enfrentar quem? Golias. E às vezes nós estamos esperando que Jesus nos dê força, energia para a gente enfrentar quem? Eliabes. Não, Deus não tem compromisso em nos dar força para lutar com Eliabe. Eliabe, você desvia dele, você não enfrenta. E tem gente que está batalhando com Eliabe enquanto Golias está vivo. A visão está distorcida da vida. E às vezes, gente, a gente vai viver na vida cristã e a gente vai mensurando as nossas necessidades, a gente vai mensurando as nossas carências, a gente vai mensurando o que está nos desconfortando, a gente vai mensurando aquilo que está nos entristecendo, e de repente, se nós não tomarmos cuidado, o tempo das nossas orações, os momentos dos nossos cultos, é a gente pedir para Deus fazer algo que não está no script. É a gente orar, dizer, Deus, venha fazer isso, mas Deus, não é isso que Ele quer da gente. Não, Cristo está nas Escrituras, a vida de Jesus está diante dos nossos olhos, é para algo muito maior
do que a gente pode imaginar. E às vezes a nossa ilusão de ótica vai apequenando a nossa vida. E Jesus está dando grito para mim esta noite, dizendo: meu filho, enxergue, discirna o que de fato eu vim fazer nessa terra. Discirna de fato por que eu te chamei para ser um cristão. Discirna de fato o meu propósito. Discirna de fato por que a minha vida está exposta diante de vocês. Discirna isso, para que você não gaste energias em alvos errados, para que você não viva uma frustração, porque há muita gente esperando algo de Deus que Ele nunca prometeu. Existe gente esperando algo de Deus que nunca está nas Escrituras, que esta é a missão de Deus para conosco. E como nós estamos lendo Colossenses, porque eu creio na suficiência de Cristo, eu quero convidar a você a vir para Colossenses no capítulo 1. E eu quero que você saia esta noite desse culto, dessa reunião, com essa referência diante dos seus olhos. Porque essa referência lhe ajudará a não ter ilusão de ótica a respeito do que Deus quer para você, do que Deus deseja de você. Colossenses capítulo 1, versículo 24, olha o que o texto diz. Agora me regozijo nos meus sofrimentos, então preste atenção. Para você ouvir alguém dizer que está se alegrando no sofrimento, isso é para chocar a gente, sim ou não? Porque a gente se alegra em festa, ou não? A gente se alegra quando a gente ganha presentes, sim ou não? Agora, se alegrar no sofrimento, esse negócio precisa chamar a nossa atenção. Então Paulo está dizendo: eu me alegro, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. É Paulo falando do seu sofrimento em favor da igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento à palavra de Deus. Versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é Cristo em vós, a esperança da glória. Diga comigo: Cristo em vós, a esperança da glória. Gente, olha que coisa fabulosa. Paulo falando de um grande mistério. E esse grande mistério, ele estava oculto desde os tempos antigos, desde a eternidade. E que mistério é esse? Que mistério é esse? Paulo vai dizer que esse mistério é a igreja. E que mistério é esse? É de que Cristo esteja em vós. O que a glória espera de nós é que Cristo esteja em nós. É que Cristo esteja em vós. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você ler
o João 3,16, o texto diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então preste atenção, o texto está dizendo de que o Pai tinha um único Filho. Então pensa na Trindade como se fosse uma família. Pensa na Trindade como uma referência de família. Havia o Pai, havia o Filho e havia o Espírito Santo. E essa Trindade existia desde a eternidade. E a glória do Pai glorificava o Filho, e a glória do Filho glorificava o Espírito Santo, e a glória do Espírito Santo glorificava o Pai. Havia o que Tim Keller vai chamar a dança da Trindade, aonde que um amava o outro, onde que um glorificava o outro. Só que Deus é amor, e Deus elabora um plano lá na eternidade, e esse plano ele decide criar o homem. E o que Deus quer fazer quando ele decide criar, sendo que ele não precisa criar nada? Deus não precisava criar nada. Deus é um ser absoluto, Deus é um ser inteiro nele mesmo. Não há nada que aconteça fora dele que venha acrescentar o seu ser. Mas ele decide criar o homem. O homem é criado, o homem peca, e Deus se encarna. E quando Deus se encarna, você vai vendo que Paulo vai dizer isso em Efésios, de que o mistério é a igreja que nasce na expiação de Cristo. Então preste atenção, tudo que Deus fez para criar o homem e enviar o seu Filho é exatamente para fazer isso. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Tudo que Deus operou através de Cristo ao nosso favor é para isso. Versículo 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Depois da morte e ressurreição de Cristo, Cristo nunca mais será chamado o unigênito do Pai. Depois da morte e ressurreição, Cristo agora é chamado de primogênito. Porque agora não é mais apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E a igreja que está sendo gerada pelo Espírito Santo. Aí Paulo vai dizer em Efésios 2:19 que agora nós fazemos parte da família de Deus. Aí Paulo está dizendo aqui, porque o que de antemão conheceu, também o predestinou. Qual era o plano de Deus para nós antes da fundação do mundo? Para que nós fôssemos conformes à imagem de Cristo Jesus. Então deixa eu te dizer algo, para deixar bem claro o que a gente quer repartir com vocês. O que Paulo está dizendo em Colossenses capítulo 1, de que Cristo em vós é a esperança da glória. O texto está dizendo que tudo que Deus operou desde a eternidade é para ter um único propósito e objetivo. De que eu e você seja igualmente ao seu Filho Jesus. Tudo que Deus operou na eternidade é para que você fizesse
parte da família de Deus, mas que você fosse semelhante ao seu irmão mais velho, a saber, Cristo. É por isso que no versículo 28, Paulo vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para o seu decreto. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que tudo que acontece na nossa vida é para cumprir um propósito, para que Cristo seja gerado em nós. Tudo que Deus opera é para que você torne mais parecido com Jesus. Essa é a esperança da glória. É tudo que os céus esperam. É tudo que os céus se movimenta. Quando os céus entram em ação ao nosso favor, é para que eu e você viva Cristo que em nós foi plantado na nossa regeneração. É tudo que os céus querem. É tudo que Deus quer. As bênçãos que Deus gera na sua vida é para que você torne mais parecido com Jesus. Quando as lutas surgem na sua vida, é para que você torne mais parecido com Jesus. Porque tudo que Deus operou é para um só objetivo: Cristo em vós. Assim como Cristo era com o Pai, que eu e você seja como Ele também. Agora, queridos, se esse era o plano de Deus para nós desde a eternidade, se isso era tudo que Deus fez para nós, então Deus, Ele se encarnou, Ele esvaziou, Ele desceu, Ele nasceu, Ele cresceu, Ele morreu, Ele ressuscitou. O percurso da humilhação de Jesus foi algo assim que transcende. Gente, imagina Deus na sua pomposidade, imagina Deus na sua majestade, imagina Deus no seu ser absoluto, imagina Deus na sua grandeza. Imagina Deus na sua grandeza, grande que Ele chama as estrelas pelo nome, grande que Ele assenta sobre o globo da terra, grande, mas pensa no Deus grande. Ele agora decide se esvaziar. E Ele vai se esvaziando, Ele vai se esvaziando, Ele vai se esvaziando, Ele vai se apequenando, Ele vai se apequenando, Ele vai se apequenando, vai se apequenando, até que Ele se torna do tamanho de um zigoto. Porque o zigoto é o tamanho da fecundação, quando a vida é gerada. E Jesus é gerado no ventre de Maria. Exatamente a concepção de Jesus no ventre de Maria acontece do tamanho, do modo natural da vida. Não foi assim: o anjo apareceu para mim e disse: Maria, eu vou gerar de ti o Messias, ok, aceito. Aí ela dormiu, aí no outro dia, quando ela acordou, pum, a barriga cresceu. Não. Houve uma concepção, e a concepção foi de igual modo natural. Então esse Deus grande, Ele se esvaziou tanto que para fecundar ao útero de Maria, Ele se torna do tamanho de um zigoto. Esse Deus tão grande, Ele poderia ter escolhido nascer no melhor hospital, mas Ele vai nascer numa estrebaria. O seu primeiro berço é uma manjedoura. Ele poderia ter escolhido nascer nas melhores famílias, mas é uma família tão tensa como a minha e a sua. Os seus amigos vão o trair. Então pensa, o Deus grande, pensa no Deus santo. Ele vai viver entre a terra, entre pecadores.
Eu conheci um pastor, o pastor José da Anunciação, ele é vivo ainda, está com mais de 90 anos. Ele teve uma experiência de arrebatamento de espírito. Arrebatamento de espírito. E ele foi dado como morto. A esposa não deixou eles levar ele como morto, porque Deus havia dito para ela que ele iria passar por essa experiência de arrebatamento de espírito. Ele ficou 2 dias como se estivesse morto. E quando ele volta, ele conta que durante 6 meses ele sentia um odor, que ele não conseguia comer. Ele emagreceu muitos quilos, dava ânsia de vômito. E ele não aguentava mais. Ele foi orar dizendo: Deus, eu não aguento mais esse mau cheiro, o que é isso? E ele tomava banho, e ele passava perfume e nada. E Deus disse assim: isso é um fragmento do que eu sinto, do pecado da humanidade todos os dias. Eu estou falando de um homem. Agora você imagina o próprio Deus, a santidade encarnada. Imagina o que Jesus não sentia. A substituição dos céus de glória e de santidade para o mundo caído. Mas lá ele estava. Ele vai ser condenado à morte de cruz, e ele vai levar sobre si as nossas enfermidades. Então preste atenção. Quando o texto fala que ele levou sobre si a nossa enfermidade, o texto está dizendo de que ele sentiu na pele o peso de todas as enfermidades. Jesus sabe o que é um canceroso, ele sabe o que uma enxaqueca, ele sabe o que é uma osteoporose, ele sabe qualquer doença. Ele sentiu isso na pele porque ele carregou, ele sentiu o peso, ele sentiu a intensidade de todas as enfermidades. E não apenas de todas as enfermidades, mas também de todas as nossas iniquidades. Aí você imagina Jesus passando por toda essa humilhação, por todo esse processo. Para quê? Ele passou tudo isso para que hoje a gente pudesse ter uma referência da onde que Ele quer que a gente chegue. Ele passou tudo isso para deixar para nós um espelho, um modelo, dizendo: Alessandro, agora você sabe o que eu quero de você, né? Você sabe que você não nasceu por acaso, você sabe que você não precisa nascer numa família perfeita, porque eu não nasci numa família perfeita. Você sabe que você não precisa estar rodeado de melhores amigos, porque você sabe que todos que estavam ao redor de mim falhou. Você sabe, Alessandro, de que mesmo que você faça tudo certo, mesmo que você ame como você deve amar, mesmo que você seja bom como você deve ser, mesmo que você seja gracioso como você deve ser, mesmo que você seja favorável às pessoas, elas vão te trair. Elas vão negociar você. Elas vão te tratar como comércio. Elas vão dar as costas para você. Mas meu filho, lembre-se que eu deixei para você as minhas pisadas, para dizer: é possível você repetir a minha história. Então os evangelhos estão diante de nós. É para isso. Os evangelhos estão diante de nós. E Deus está dizendo: meu filho, você está sofrendo, olhe para a minha vida nos evangelhos, e você vai saber como é que sofre. Ah, você está no deserto, olhe como que eu passei o deserto. Eu passei o deserto com a palavra. Eu passei o deserto citando palavra. Eu passei o deserto me alimentando da palavra. E quando o diabo veio, a palavra estava na minha boca e eu venci. Então percebe que Jesus passa todo o processo de humilhação para deixar para nós um roteiro, dizendo: é isso que eu planejei para vocês. Aí a minha pergunta é: o que eu acabei de falar tem sido assunto das nossas orações? Você sabe o que é mais angustiante? É que na maioria das pessoas, quando elas choram na vida, elas não choram por aquilo que é eterno.
Dificilmente você vai ver uma pessoa deprimida, angustiada, e você diz assim: por que você está tão triste? Ele fala: porque essa semana eu não consegui orar. Essa semana eu não consegui estar aos pés de Deus. Esta semana eu não consegui amar como eu deveria. Esta semana o meu coração endureceu. Essa semana eu entristeci que eu não deveria. As pessoas, elas não se entristecem por aquilo que elas estão falhando em Cristo. Elas choram pelas privações. Elas perdem o sono por aquilo que está lhes faltando, do que a traça e o ferrugem pode consumir. Eu não estou dizendo que você deve ser um frio diante da vida. Eu não estou dizendo que você tem de ser um gelado na vida. Não! Nós somos humanos. Mas eu quero dizer que qual é a temperatura que o nosso coração está inclinado para aquilo que os céus esperam de nós, que é Cristo em nós. E o tempo todo nós estamos orando, o tempo todo nós estamos dizendo: Deus, eu quero que o Senhor faça alguma coisa por mim, eu quero que o Senhor atenda a minha necessidade. Hoje eu ouvi uma frase que mexeu comigo. Alguém diz assim, um dos meus mentores, diz assim: o nosso problema é que nós conversamos com Deus com o nosso estômago. O nosso problema é que a gente conversa com Deus com aquilo que está nos faltando. Quando a gente chora porque está nos faltando. Enquanto nós deveríamos chorar dizendo: eu não consegui doar o quanto que eu deveria doar. O quanto, querido, o quanto que você está centrado em atender à esperança da glória, que é Cristo em nós. Até hoje, a gente olha para os evangelhos, e quando a gente lê de que Jesus está caminhando com a multidão, e vem uma mulher do fluxo de sangue, e ela rompeu a multidão, ela tocou no manto de Jesus, e ela foi curada. Ainda hoje, a gente está tão viciado que quando eu leio um texto como esse, eu me identifico com uma mulher. Na minha cabeça eu sou a mulher. Enquanto Deus está dizendo: Alessandro, não. Você não é a mulher. Você é o Cristo, Alessandro. Você precisa olhar para essa passagem e entender que você é o Cristo dessa passagem. É você que deve ser a pessoa que alguém vai te tocar e vai sair virtude de você para curar as suas angústias, para curar os seus desconfortos. Ainda hoje, quando a gente olha sobre o cego Bartimeu, eu penso que eu sou o cego. Não, você não é o cego da passagem, você é o Cristo da passagem, que vai liberar uma palavra dizendo: olhos, abre-te e volte a viver, volte a ver. A gente o tempo todo está se comparando ao carente. Aí quando você vai para a família, quem é o carente? Quem é a vítima? É ele. Ele é o carente, ele é a vítima de tudo. Enquanto na verdade, você deveria se posicionar como um agente de transformação. Porque foi assim que Jesus fez. Jesus veio pagar uma dívida que ele não fez. Jesus veio orar para quem não pediu. Jesus assumiu a responsabilidade para si. Não foi uma mentalidade do mar. Uma mentalidade de receber e nunca se fartar. Não. Foi o diabo que pegou Jesus. Aleluia. O diabo pegou Jesus do deserto e o levou para o pináculo do templo. E depois o levou para um alto monte. E levou Jesus para o monte e mostrou todos os reinos do mundo. E diz assim: eu posso te dar, se você me adorar. Jesus o repreende.
Para trás de mim, Satanás, somente o Senhor teu Deus adorará. Agora preste atenção, preste atenção. 3 anos depois, o Pai vai pegar Jesus e vai levar para o monte. Agora, olha a ironia. Quando o diabo pegou Jesus e levou para o monte, o diabo transportou Jesus. Pá! Já está lá em cima. Quando o pai levou o filho teve de ir andando e carregando uma cruz. Não deveria ser o contrário, não, gente. Quando o diabo faz, tinha de ser mais difícil. Mas é assim mesmo. O caminho do evangelho é mais tenso. O caminho é estreito, a porta é estreita. Aí o pai levou Jesus para o monte. Olha a radicalidade. Quando o diabo levou Jesus para o monte, o diabo levou Jesus para o monte para mostrar para ele o quanto que ele podia receber do mundo. Mas quando o pai leva o filho para o monte, Calvário, o pai mostra ao filho o mundo e diz o quanto que você pode doar para o mundo. Isso é a túnica. Eu entrar numa igreja como essa e dizer, o que essa igreja pode me oferecer? Não é Deus que está me movendo. Eu entrar no casamento e dizer, o que essa mulher pode me dar? O que esse homem pode me dar? Eu ir para um trabalho e dizer, o que essa empresa pode me oferecer? Eu não estou falando de você não ser criterioso. Você é inteligente, você é espiritual, você me entende. Mas você deve chegar numa igreja como essa e dizer, Deus, o que eu posso doar para esta obra? O que eu posso doar para os ministérios? O que eu posso doar para a vida do meu patrão? O que eu posso doar para as pessoas que estão trafegando à minha volta? Quando Jesus não chorou porque as pessoas não deram o que ele pediu. Jesus chorou foi porque elas não receberam o que ele ofereceu. Essa mentalidade que Jesus quer gerar em nós. Tudo que aconteceu na cruz é para isso. Mas nós falamos muito pouco disso com Jesus. Quando nós somos injustiçados, a primeira coisa que a gente quer é lamentar e pedir um juízo. Mas não, a gente precisa entender de que Deus está formando em nós em Cristo, Cristo em vós. Os céus estão olhando para o pastor Aguiar, está dizendo, pastor Aguiar, nós estamos torcendo e tudo que nós queremos é de que Cristo esteja em ti. Como um marido, como um pai, como um líder, como um homem, Cristo em nós. É disso que nós precisamos falar com Jesus. É disso que precisa ser o norte da nossa vida. Não é mudança de comportamentos, é mudança de mentalidade. De nós olharmos para a vida exatamente como Jesus via. De a gente encarar o sofrimento como Jesus encarava o sofrimento. De nós entendermos que nós não precisamos de circunstâncias perfeitas. Quem disse isso para nós, gente? Quem disse que nós precisamos de situações perfeitas para sermos pessoas alegres? Quem disse que nós precisamos de situações perfeitas para que a gente venha frutificar, para que a gente venha produzir? Quem disse isso para nós? Por que na cabeça de muita gente, eles estão esperando tudo à sua volta se tranquilizar, para ele assumir o propósito, para ele assumir a chamada, para ele assumir o ministério? Quem disse isso para nós? Quem disse isso para nós? Quando você faz um paralelo entre Adão, o primeiro Adão e o último Adão, você fica assustado. Porque o primeiro Adão mora no jardim. Você acha que o Adão era feio ou bonito? Hã? Uau! Um homem feito pelas mãos de Deus. Talvez o único homem na Bíblia que Adão perdia é para um pastor que está pregando para vocês. Não tinha nada sobrando em Adão. Você acha que Adão tinha careca? Com todo respeito aos nossos calvos.
Você acha que Adão tinha alguma coisa sobrando, gente? Não. Pensa um cara assim, na medida. Cara bonito. Aí ele casa. Quem que você acha que fez o casamento de Adão? O próprio? Aí você acha que como é que era a Eva? Você acha que era uma mulher meia boca? Talvez a única mulher que Eva perderia, assim, sem sombra de dúvida, era a pastora Heloíseline. Mas pensa numa mulher bonita. Aí detalhe, Adão não tinha cartão de crédito, fatura vencendo. Não tinha aluguel para pagar. Não tinha não, irmão. Não tinha vizinho tenebroso. Quem já morou perto de vizinho tenebroso aí? É tenso o negócio, é tenso. O negócio é tenso. Não tinha nada disso, irmão. Não tinha, Adão não tinha nem sogro. Não tinha não, irmão. Então assim, ó, tudo que a gente pede hoje para Deus, Adão tinha. Não tinha uma enfermidade, não tinha uma dor, não tinha nada. O homem estava perfeito, com uma mulher perfeita, em uma casa perfeita. Não é isso que a gente quer, gente? Isso é o que nós sonhamos. Aí vem o último Adão. O primeiro Adão era o que? É bonito. E o último Adão? Feio de marré, marré, marré. O texto fala, eu ouvi um amigo dizer que Jesus era feio, pobre e morava longe. Feio, a Bíblia diz que Jesus não tinha nem parecer e nem formosura. Era pobre porque não tinha nem um lugar para reclinar a cabeça. E morava longe porque ele veio da Galileia, o trem era longe mesmo. A família de Jesus, só gente ruim. Os amigos de Jesus, só gente ruim. A igreja que Jesus ia, pensa uma igreja ruim. Ruim. Transformou a igreja no covil de ladrões. Pensa um trem ruim. Pensa uma política ruim. Pensa uma sociedade ruim. Tudo ruim. Isaías olhou para Jesus e viu ele surgindo como uma raiz em uma terra seca. Aí, o primeiro Adão, tudo perfeito, e ele deu errado. O último Adão, tudo ruim em volta dele, e deu certo. É disso que nós estamos falando de evangelho. Então por que nós ficamos tão ansiosos? Por que nós ficamos esperando tantas coisas à nossa volta para nós nos alegrarmos nele? Para nós cumprirmos o que ele nos chamou a cumprir? É disso que a gente precisa falar com Jesus nas nossas orações. É disso que nós precisamos entender, para isso que tem as nossas orações, é para isso que tem o Espírito Santo em nós, é para isso. Cristo em vós, o céu, a linguagem dos céus para o Alessandro é Cristo em você, Alessandro, tudo é Cristo, é para ti. É para Cristo expandir, é para Cristo crescer em você. Até que as pessoas confundem quem é o Aguiar, quem é o João, quem é o Felizmino e quem é o Cristo, está tudo parecido. É disso que nós estamos falando, de uma ilusão de ótica. Que nós estamos atrás de Jesus, pedindo para Jesus fazer coisas. E Jesus está falando, oh meu filho, vira a página, eu quero fazer algo além, eu quero mexer algo mais, eu quero tocar mais, vira a página, meu filho. Não, eu não estou aqui para ficar mexendo com isso, você está embriagado com isso, é algo mais do que isso. O meu plano é mais sublime, o que os céus esperam de você é mais sublime. É disso que o Evangelho veio trazer uma boa notícia. Diga comigo, salvação não é um lugar para onde eu estou indo, mas salvação é quem eu estou me tornando.
Isso é salvação. Cada dia é você parecer mais com Jesus. Assume as circunstâncias da sua vida como oportunidades para você parecer com Jesus. Eu não estou dizendo que você vai ser porque às vezes quando a gente fala assim, alguém pensa que a gente vai ser um passivo. Não, seja firme. Jesus foi firme quando precisava ser firme. Jesus confrontava quando precisava ser confrontado. Mas Ele acolhia quando precisava acolher. O olhar de Jesus era sereno. O toque de Jesus era inesquecível. As pessoas encontravam com Jesus e não podia dizer que nunca foram amadas. As pessoas tocavam em Jesus e não poderia dizer que nunca foram notadas. A vida mudava. Não precisava de muitas coisas, bastava uma palavra que Jesus liberava. Alguém era curado, alguém era libertado. Meus queridos, eu quero que você acredite. Eu tenho orado sobre esse texto durante algum tempo. João 14:12, quando Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, em verdade vos digo, que vocês vão fazer a mesma coisa que eu faço. A mesma coisa. A mesma coisa. Mas eu tenho uma outra notícia. Vocês farão coisas maiores ainda. É disso que o Evangelho fala. Eu sei que você tem os seus medos, você tem as suas fraquezas. Eu tenho as minhas. Eu sei que às vezes a gente chega diante de Deus e a gente só quer falar de onde que está doendo. Fale, Ele é Pai. Fala mesmo. Mas não se esqueça. Tem algo mais sublime que você pode aprender aos pés dele. Acredite que tudo que você está passando, Ele está te moldando para você voltar para casa. Para voltar para casa. Ai, louvado seja Deus. O que Deus está deixando você passar, Ele está querendo te ensinar, Ele está querendo te forjar. Ele está te preparando para você voltar para casa. Para você voltar para casa. Cristo em vós, é disso que nós precisamos ocupar o nosso coração. Ficamos em pé. Não busque em mim coisas erradas, dizia Jesus para o homem. Não espere de mim o que eu não prometi. Eu não prometi que a sua vida seria flores. Eu não prometi que todas as pessoas iriam te compreender. Eu não te prometi de que tudo na sua vida seria águas tranquilas. Eu não te prometi. Eu te prometi de que se você deixar, você vai parecer com meu filho. E é tudo o que eu quero em você. Seja com dinheiro, seja endinheirado, mas parecido com Jesus. Seja em crise financeira, mas seja parecido com Jesus. No apagar das luzes, é só isso que Deus quer de nós. É só isso. E nada mais. E nada mais. Quando nós morrermos, o que nós queremos ouvir, nós não vamos ouvir porque nós não estamos mortos, né? Mas o que nós vamos desejar que as pessoas falem ao nosso respeito é que ele era um homem bom. Ele era um homem bom. Ele pregava tão bem. Ela cantava tão bem. Não, eu não quero isso. Nosso velório, que as pessoas venham dizer o jeito que ele tratava a gente
era uma sensação que era Cristo cuidando da gente. A maneira com que ele me abraçava no culto, a maneira com que ele me dava atenção no culto ou na rua, quando aquele irmão, o toque dele era diferente, Eu me lembro do Paul Gruen, um doutor que se especializou em lepra. Ele viajou para uma região da Índia para informar que os leprosos poderiam voltar para o convívio social, com alguns cuidados. Ele entrou na casa de um leproso chamado Saddam. Ele deu um abraço em Saddam e deu um beijo em Saddam. E Saddam começa a tremer. Ele pergunta: por que você está tremendo tanto? Ele diz: é porque eu não me lembro mais qual foi a última vez que eu recebi um beijo, um abraço. Eu assisti o casamento da minha única filha dentro de um carro à distância por eu ser leproso. O tempo passa, o doutor morreu porque já era velho. Uma equipe de repórteres londrinos foram lá para coletar depoimentos de pessoas próximas ao doutor, porque eles iriam fazer um documentário baseado no doutor. Chegaram na casa de Saddam, encontraram uma foto no quadro bem grande do doutor e o Saddam, e uma longa frase embaixo. E eles perguntaram para os intérpretes: o que está escrito ali naquela frase? Pergunta para o Saddam. E o Saddam diz assim: está escrito dessa maneira: eu agradeço ao Senhor por ter me concedido a lepra, porque através da lepra eu conheci o Dr. Paul Gruen e eu conheci o Deus dele. Naquele dia em que ele me deu aquele abraço, eu recebi 2 toques. Eu recebi o toque dele e eu recebi o toque de Deus. Cristo em vós. É disso que o Evangelho está falando. Vamos orar? Vamos orar para que as nossas visões distorcidas sejam saradas. Que você entre em contato com Cristo e com o seu Evangelho, se moldando a Cristo, se conformando a Cristo. Porque é disso que o Evangelho está falando. Obrigado, Senhor, esta noite por esta família reunida. Obrigado, Senhor, pela igreja. Obrigado pelos teus filhos. Eu sei, Deus, que são batalhas, são guerras, são lutas. Mas nos livra de ficarmos distraídos, Senhor. Nos livra disso. Nos livra em pensar que o Evangelho é nós pedirmos as Tuas bênçãos para esta vida. Nos livra, Senhor, de nós pensarmos que as nossas orações é para pedir bonança sempre. Nos livra, Senhor, das ilusões de óticas das nossas espiritualidades e cristianismo. Imprime em nós a mentalidade de que a esperança da glória é Cristo em nós. Que o Senhor tem um compromisso conosco em gerar o Teu Filho em nós. E o Senhor levará a cabo este projeto. Que esta seja, Senhor, que essa seja a nossa ênfase, que este seja o nosso destaque quando nós falarmos contigo. Que isso não seja teórico, mas isso seja prático. Eu oro por essa irmã que está passando por momentos tão difíceis, por lado de dentro e pelo lado de fora. Eu oro por esse irmão, por essa família que tem tantos desafios, que ele olha para as suas mãos, não há recursos, não há situações favoráveis, mas gere nele, Espírito Santo, uma convicção de que este é o momento para ele se conformar à imagem de Cristo, de que o Cristo nas Escrituras está diante dos seus olhos, para gerar nele esse caráter, essa firmeza, em nome de Jesus.